O ministro dos Transportes, Renan Filho, quer a instalação de uma CPI contra a indústria química Braskem, responsável pela mina que corre o risco de colapso em Maceió. O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse nesta sexta-feira que a instalação da CPI para investigar a crise provocada pela Braskem em Maceió é fundamental para uma responsabilização satisfatória da empresa. Em entrevista à CNN, Renan Filho declarou que é preciso sair apenas da esfera jurídica para que se possa compartilhar com a sociedade todos os fatos que levaram à declaração de emergência na capital alagoana. Ex-governador e senador eleito pelo estado, Renan Filho chegou a Maceió. Ele lidera uma comitiva do governo federal que irá monitorar as ações de mitigação dos riscos associados ao iminente colapso de uma mina de sal-gema da petroquímica. Está havendo um movimento de terra que pode criar uma abertura na superfície, pode gerar um buraco, uma cratera. E isso pode, se tivesse alguém por lá, trazer riscos a vidas humanas. Adversário político de Renan Calheiros no estado, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que contatou os órgãos responsáveis pela viabilização de recursos e pediu a edição de medida provisória para garantir que a Prefeitura de Maceió tenha condições de atender a população, mas não disse nada sobre uma CPI. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, faltou a mais uma convenção do PSDB, o que fez aumentar a especulação sobre sua saída do partido. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, faltou novamente a um evento político de grande porte do PSDB, alimentando especulações de que vai sair do partido. No caso, ela faltou à convenção nacional realizada em Brasília, que definiu a nova direção nacional tucana. Em agosto deste ano, Raquel já não tinha comparecido a uma reunião convocada pelo então presidente do partido, Eduardo Leite, para discutir o futuro da legenda. Ao partido, Lira justificou a ausência, dizendo que viajou à COP28, mas tucanos consideraram uma desculpa esfarrapada. A governadora recebeu acenos de partidos da base do governo Lula, como o MDB e o PSD. O Congresso dos Estados Unidos decidiu nesta sexta-feira cassar o mandato do deputado George Santos. Ele é filho de imigrantes brasileiros. Santos, que responde por 23 acusações na Justiça dos Estados Unidos, se tornou o 6º deputado na história do país a ser expulso da Câmara. Em sessão para decidir sobre a sua cassação, 311 deputados votaram a favor de expulsar o republicano, 20 a mais do número mínimo necessário e 114 contra. A votação veio após um recente relatório apontar diversas irregularidades e crimes financeiros nos quais Santos está envolvido. O deputado, que é filho de brasileiros e se elegeu ano passado pelo Partido Republicano, nega as acusações e afirma ser vítima de um cerco intimidatório e uma perseguição política. Para a expulsão ser confirmada, era preciso a aprovação de 2/3 da Câmara, ou seja, 287 deputados dos 435 eleitos. Antes da decisão dessa sexta, a Câmara havia feito 2 tentativas anteriores de expulsar o deputado, mas as votações fracassaram. Desta vez, no entanto, a proposta de expulsão ganhou apoio de muitos correligionários de Santos. Uma homenagem ao deputado Eduardo Bolsonaro, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, foi marcada por bate-boca e confusão. As imagens foram registradas com exclusividade pelo portal UOL. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, recebeu na noite de quinta-feira o título de cidadão de São Bernardo do Campo, num evento na Câmara Municipal da cidade, e a homenagem no berço político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva terminou em bate-boca. Um apoiador de Lula infiltrado na homenagem gritou palavras de ordem durante o discurso de Eduardo e foi contido por policiais. Calma, gente, calma. Filha da puta!
certo. A homenagem foi iniciativa do vereador Paulo Chuchu, também do PL, que já foi assessor de Eduardo Bolsonaro. O padre Júlio Lancelotti foi convocado pela Câmara Municipal de São Paulo para prestar esclarecimentos sobre sua atuação na região da Cracolândia. Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Centro, o vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, conseguiu aprovar nesta quinta-feira um requerimento para convocar o padre Júlio Lancelotti para prestar esclarecimentos a respeito de seu trabalho na região da Cracolândia. O padre é conhecido por atuar junto a pessoas em situação de rua e dependentes químicos. Rubinho Nunes é crítico do padre e diz que sua atuação estaria ajudando a manter o centro em situação crítica. Diferentemente de um convite à convocação, pode gerar punição caso não seja cumprida, como, por exemplo, uma futura condução coercitiva. O vereador marcou o depoimento do religioso para o dia 14 de dezembro. A Companhia do Metropolitano de São Paulo entrou com uma ação judicial e pediu quase 6 milhões e meio de indenização pela greve desta terça-feira. O metrô de São Paulo entrou com ação na Justiça pedindo reparação por danos materiais e morais por causa da greve de metroviários da última terça-feira. O prejuízo foi calculado pela empresa em R$ 6.418.871,72. A ação considera a frustração de receita que a empresa teve, uma vez que o serviço foi prestado parcialmente com baixa quantidade de passageiros transportados. O metrô argumenta que a paralisação descumpriu ordem judicial que determinava ao Sindicato dos Metroviários o funcionamento do serviço em 80% nos horários de pico e 60% nos demais horários. Em outubro, a Justiça aceitou outra ação proposta pela empresa com indenização de R$ 7.200.000 por causa da greve do dia 3 daquele mês. O Brasil deverá ingressar no grupo de produtores de petróleo OPEP+, com um papel de cooperação e observação das decisões, mas sem participar do sistema de cotas de produção. O Brasil foi convidado a aderir ao OPEP+, grupo formado pelos 13 membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, com a Arábia Saudita à frente e 10 países associados liderados pela Rússia. Uma reunião nesta quinta-feira em Viena foi organizada para dar uma resposta à queda dos preços do petróleo e determinar as cotas de produção para 2024. Após o encontro, em um comunicado, a OPEP disse que a cúpula também serviu para dar as boas-vindas a Alexandre Silveira de Oliveira, ministro de Minas e Energia do Brasil, que vai integrar a OPEP+, a partir de janeiro de 2024. O país está entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo e é o maior produtor na América Latina desde 2016. Segundo a agência de referência de preços Argus Media, a produção nacional de petróleo atingiu um recorde de 3,7 milhões de barris por dia em setembro, um aumento de quase 17% em relação ao mesmo mês do ano anterior e de 6,1% em relação a agosto. Além da Arábia Saudita, são membros da OPEP Venezuela, Emirados Árabes Unidos, Nigéria, Líbia, Kuwait, Iraque, Irã, Gabão, Guiné Equatorial, República do Congo, Angola e Argélia. Os membros da OPEP+, que nasceu em 2016, são Rússia, Cazaquistão, Azerbaijão, Malásia, México, Bahrein, Brunei, Omã, Sudão e Sudão do Sul. E após o intervalo, uma entrevista sobre os desafios para os estados com a aprovação da nova reforma tributária. Nós voltamos já com entrevista e mais jornal pela frente. Fique com a gente.